Este aqui é um assunto que eu não queria gravar, porque isso aqui me dá muito gatilho. Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace. Neste canal eu falo muito sobre medicina na Argentina, sobre os meus estudos, sobre leituras e um pouco de tudo. Este aqui é um assunto que eu fiquei pensando, e várias vezes eu pensei, não vou falar disso. Quem fala disso, não escuto muitas pessoas falando sobre isso, contando, quem sabe vão achar que eu sou uma pessoa extremamente pessimista e que eu estou olhando as coisas por um lado que eu não deveria olhar. Mas é minha experiência, é a minha vida, são coisas que eu passei, talvez seja interessante você saber sobre isso. Aproveito para te dizer que se você ainda não é inscrito nesse canal, não esqueça de se inscrever, tem vídeo toda semana sobre vários assuntos que vão ser muito importantes para você. Hoje eu vim aqui para te acordar desse sonho que você tem aí de viver Friends na Argentina. Antes que você pense que eu sou uma pessoa que abomina essa questão de dividir apartamento, eu te digo que no Brasil, em diversos momentos da minha vida, eu dividi apartamento. Inclusive, antes de ir para a Argentina, eu morava dividindo apartamento em Curitiba. Todas as minhas experiências com dividir apartamento no Brasil foram bem diferentes da história de dividir apartamento na Argentina. Quem sabe até justamente por já ter dividido apartamento diversas vezes no Brasil, isso era uma coisa completamente simples na minha cabeça. Vamos morar na Argentina, nada melhor que dividir apartamento com outras pessoas. Afinal, nunca tive problema com isso. E foi assim que o primeiro apartamento que eu dividi na Argentina, assim que eu cheguei na Argentina, nós fomos dividir em 5 pessoas. Eram 2 casais e eu. Eu já contei aí em alguns vídeos que quando eu cheguei na Argentina eu tava sem grana. E isso justamente porque a minha ida pra Argentina levou todo o dinheiro que eu tinha, de acerto de empresa, dinheiro que eu fui guardando, tudo que eu tinha acabou indo justamente para documentação, indo para o apartamento, principalmente. O apartamento, para entrar na Argentina, hoje continua sendo assim, acredito eu, que você precisa ter um valor maior do que o valor do aluguel para você poder entrar nesse apartamento. Então aconteceu que nós conseguimos um apartamento e cada pessoa pagaria ali uma média de R$700 de aluguel. Mas para entrar, eu deveria pagar esses R$700 de aluguel, mais R$700 de depósito, que ficaria com o dono do apartamento, caso eu tivesse algum dano no imóvel, alguma coisa assim, e mais R$700 de comissão imobiliária. Então, só aí dariam R$2.100. Lembrando que aí, nesse momento, uma dessas pessoas que dividia apartamento era minha irmã. Então, o dinheiro que nós tínhamos que levantar para poder morar nesse lugar não era só a minha parte de R$2.100, mas mais R$2.100 que sairia praticamente da mesma fonte. Então era um valor alto, principalmente na nossa condição, gastar só com a entrada em um apartamento. E a minha fonte de dinheiro ela foi secando, chegou um momento que eu achei que realmente não daria para dividir apartamento com essas pessoas, mas esse casal eles precisavam muito de pessoas para dividir o aluguel, então eles se propuseram a eles pagarem a entrada e cada um de nós ir pagando um pouquinho por mês para eles. E foi isso que a gente fez. Acabou ficando bom para todo mundo. E nós tivemos que fazer isso porque realmente estava sem grana, já não tinha mais nada. E para quem pensa que só o valor de ingresso do apartamento era o meu problema e que esse era o maior problema que eu teria para morar na Argentina, estava muito enganado. Dividir moradia com pessoas extremamente diferentes de nós, principalmente pessoas que muitas vezes são de um estado completamente distinto e quando colocados em contato, são costumes completamente opostos, é natural que essa combinação, em algum momento, viesse dar algum tipo de problema. Se nós pensarmos em um reality, talvez não seria o Big Brother, estaria mais para a Fazenda, tirando o prêmio, tirando as festas e tirando a fama. Tudo parecia lindo. Eu sei que no começo parece que você encontrou sua alma gêmea, a sua amiga que vai ficar com você pro resto da sua vida, a pessoa que você esperou a vida inteira para encontrar. No começo, realmente parece que todo mundo vai se amar o tempo inteiro. Eu acho uma graça, porque muitas vezes nós conhecemos as pessoas pela internet, em pouco tempo nós já nos conectamos muito com as pessoas, parece que aquela pessoa fecha em tudo com você, só que você esquece que a pessoa não mostra o defeito dela pra você, e aí quando você vai morar com essa pessoa, que aí finalmente você conhece a pessoa, em poucos dias vocês já estão se matando, porque nós, muitas vezes, criamos uma ilusão, um ideal, uma pessoa ideal pra nós, e essa pessoa não vai atender essa idealização que a gente fez. Isso tudo está dentro da nossa cabeça, no fundo o problema somos nós, e não a pessoa. Quando foi passando a magia desses primeiros dias e que nós começamos a ver a vida real, a vida como ela é,
começaram a aparecer os defeitos. Um dos primeiros problemas que eu acho que surge em qualquer lugar que você vai dividir moradia com as pessoas, e que eu já observei que todo mundo passou por isso em algum momento, é a famosa limpeza. Cada pessoa é de um jeito, e tem pessoas que são surtadas por limpeza, tem pessoas que são completamente desligadas por limpeza. Qualquer uma das duas personalidades vai chocar e vai dar problema. O grande problema é que no começo nós queremos evitar atritos. Então nós não falamos tudo como nós gostaríamos que fosse, evitar esse choque, e então às vezes uma pessoa vai fazendo mais do que a outra. É exatamente esse problema, porque no começo tá tudo bem fazer mais do que o outro. Só que com o passar do tempo, isso incomoda. E como você já não falou lá atrás que isso seria um problema, a pessoa nem entende por que você está tão irritada. Afinal de contas, se você sempre fez aquilo ali, por que agora está incomodando? Todo mundo passa aquele dia em que gostaria de ficar na mesma posição o dia todo. Todo mundo tem um dia que não gostaria de fazer absolutamente nada. Hoje, morando aqui no meu canto, no meu lugar, se hoje eu não estiver afim de passar um pano na casa e ficar o dia inteiro assistindo série, eu vou fazer. Ninguém vai me chamar atenção, ninguém vai vir me encher o saco. O problema é que quando você mora com outras pessoas, você precisa respeitar também o espaço dessas outras pessoas. E você não pode se dar ao luxo de um dia, que você deveria fazer uma coisa porque foi o combinado, você simplesmente dizer, não estou afim. Isso irá gerar um grande problema. Outro ponto de conflito ao dividir moradia com outras pessoas é a tal da comida. Então, nós temos ali um dinheiro que nós recebemos por mês e nós vamos comprar a nossa comida. Às vezes é um dinheiro suadinho e que não pode escapar muito daquilo ali. Aquele iogurte que você comprou, ele já não está mais ali. Que aquele biscoito que você sabe que você não comeu, ele simplesmente desapareceu. Ou você abriu a geladeira sem prestar muita atenção e comeu uma coisa que não era sua. Talvez a saída fosse todo mundo comprar comida junto, mas eu já fiz isso também e também não deu certo. Porque sempre tem alguém que acaba saindo em desvantagem no final das contas. Tanto que nem todo mundo é um problema. Não é todas as pessoas que vão ser um problema. Às vezes você é o problema. Quanto mais velhos nós ficamos, pior nós ficamos de conviver. Você vai adquirindo umas manias que vai ficando cada vez pior. No começo, eu até achava que sempre eram as pessoas que eram um problema. Então eu não fico me fazendo de vítima, dizendo, ai meu Deus, eu era tão boazinha e estava certo, as pessoas eram horríveis comigo. Não, vamos ser sinceros, você sabe que você tem manias que ninguém suporta. Às vezes as pessoas que moram com você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, ficam já enchendo o seu saco porque você faz uma coisa que eles não gostam. Então, ninguém é perfeito, ninguém é super legalzinho o tempo todo. Fora que tinha um monte de picuinhas durante o dia, durante a semana, sempre apareciam alguns problemas da semana para resolver. Dividir apartamento com pessoas é estar exposto a qualquer tipo de problema, são humores que estão mudando. Você está correndo o risco o tempo inteiro de ter alguma coisa que não está bem. Eu, por exemplo, de manhã quando eu acordo, a minha cara é completamente fechada para todo mundo. Eu sou aquela pessoa que eu demoro para acordar e para me tornar um ser humano para se conviver. Assim como eu, tem muitas pessoas que são assim. E existem pessoas que acordam extremamente felizes e sorridentes e bom dia vida, bom dia céu, bom dia sol. Quando essas duas pessoas se encontram, essa pessoa que é extremamente feliz, ela acha que ela fez alguma coisa para essa pessoa que está com a cara fechada. E aí começam as picuinhas. Porque é muito difícil no começo, nós entendermos que as pessoas são diferentes de nós. Apesar de tudo, apesar do ambiente ser um pouco caótico, era a melhor opção que eu tinha. Eu não tinha muita opção. Eu tava sem grana, eu já tinha dado todo o dinheiro que eu tinha e que eu não tinha, eu já tinha dado ali para entrar nesse apartamento. O negócio era ficar ali e aguentar o que tivesse que aguentar. Pelo ambiente assim é extremamente estressante. E aí o que já não estava bom, de repente piora quando um dos casais que estavam ali, eles resolvem sair do apartamento. Eles nos avisam pouquíssimos dias antes que vão sair do apartamento, que já encontraram duas pessoas para morar no apartamento, nunca falaram com a gente se tudo bem dividir o apartamento com essas outras pessoas. Entraram duas pessoas que nós nunca vimos, pessoas que nós nunca conversamos e que nós não conhecíamos. E não adiantou nada ter ido morar no apartamento com duas pessoas que, na minha cabeça, supostamente eu já conhecia elas porque falava com elas pela internet. Sendo que depois eu acabei tendo que morar com mais duas pessoas que eu nunca nem tinha conversado. Mais duas meninas vieram morar com a gente, no começo também foi super ótimo, mas de repente essas meninas trabalhavam fazendo produtos em casa para vender. Elas precisavam disso, a vida também era dura para elas. Existia um conflito nesse momento. Porque elas precisavam usar a estrutura do apartamento para produção e precisavam usar a única mesa que nós tínhamos, que era a mesa de estudo, também para produzir o que elas vendiam. E ali houve um choque, porque nós estávamos ali para estudar. Enquanto nós estávamos em casa, nós precisávamos de silêncio, nós precisávamos daquele canto ali para estudar.
E elas também não tiveram culpa, por quê? Porque elas entraram ali sem saber nada sobre a gente e nós também nada sobre elas. E aí é um grande problema, porque às vezes você vai morar com alguém que não tá na mesma vibe que você. A pessoa não tem os mesmos objetivos que você. Quem sabe você é daquelas pessoas que vai dormir 10 horas da noite e vai acordar 6 horas da manhã para estudar. Mas a outra pessoa, ela é uma pessoa que gosta de sair, que ela estuda menos tempo, ela não tem o mesmo objetivo que você, ela não sente a mesma necessidade que você. E quando vocês dividem o mesmo lugar, quando vocês dividem a mesma estrutura, é natural que isso te incomode. Afinal de contas, você está vivendo um momento completamente diferente dessa outra pessoa. E gerou um embate muito grande e a nossa convivência se tornou muito difícil. E não era nada do que a gente esperava. Nós começamos a viver ali momentos e situações que eram completamente diferentes do que a gente esperava. Nós não esperávamos que desde a nossa chegada na Argentina nós estaríamos meses passando dificuldades com o apartamento, com pessoas para dividir. Por que eu sinto a necessidade de contar tudo isso para vocês? Porque a maior parte do público que se identifica comigo, que tá nas minhas redes sociais, que tá aqui no YouTube, são pessoas que estão fazendo um grande sacrifício para ir para a Argentina. A moradia, dividir uma moradia, pode ser um ponto que pode interromper o sonho de muitas pessoas e ainda fazer você perder muito dinheiro. O que já estava caótico se torna ainda pior quando, em um lindo dia, nós vamos arrecadar ali o dinheiro de cada uma das pessoas com a sua parte de aluguel, e elas nos falam que elas não vão pagar naquele mês a parte delas. Era tipo, na semana do aluguel, elas não vão pagar a parte delas do aluguel. E não apenas isso, ainda irão sair do apartamento assim, sem nem avisar. Se nós não fôssemos perguntar, elas nem diriam. Então isso gerou um caos. Por quê? Porque nós era ferrado, nós éramos pessoas que nós não poderíamos bancar nada além do nosso. Nós não poderíamos bancar o aluguel delas. Era um valor, para nós, era um valor muito alto. Era basicamente isso. Elas não iriam pagar, iam continuar até um dia X, que elas estipularam, e nós teríamos que lidar com aquilo. Nós estávamos em uma situação horrível, era inconcebível passar por isso. Não havia muito tempo de correr atrás de pessoas, porque elas não colocariam outras pessoas no lugar. Nós teríamos que correr atrás e ver o que fazer. E aí eu acabei fazendo uma coisa que eu não me orgulho. Eu hoje não resolveria as coisas como eu resolvi naquela época. Eu sabia o dia que elas iriam sair do apartamento, e eu saí antes delas. Eu basicamente passei o pepino, que seria o apartamento, para a mão delas e elas que resolvessem. O que acabou sendo uma grande besteira, né, o que eu fiz, porque acabou não adiantando nada, nós acabamos igual tendo que ir lá na imobiliária resolver o problema. Pelo menos elas tiveram que pagar a parte delas também, cada um pagou ali a sua parte. Não recebemos o nosso depósito de volta e ainda ficamos sem lugar para morar. A minha saída foi deixar todas as minhas coisas em um lugar, voltar para o Brasil e ver o que eu ia fazer da minha vida. Foi a saída porque eu não tinha onde morar e eu não tinha nem um centavo no bolso. Eu não tinha dinheiro para pegar e ir para um hostel, não tinha nada. Então a situação estava muito complicada. Em julho de 2015 eu acabo tendo que voltar para o Brasil e aí eu estava lá no fundo do poço, sem expectativa de sair desse poço. Muitas coisas aconteceram na minha vida e acabou as coisas se alinhando de uma forma que eu não quero abrir muito aqui nesse vídeo, porque senão eu vou ter que acabar contando muita coisa e esse vídeo vai ficar enorme. Mas depois de um tempo, eu consigo um outro grupo de pessoas para morar junto com essas pessoas. Então eu volto para Buenos Aires, dividindo apartamento com essas outras pessoas. Nós estávamos em 6, mas já eram pessoas que eu conhecia. Eram amigos que eu tinha, pessoas que trabalhavam comigo. Eram pessoas que eu já convivia já há bastante tempo. Como todo apartamento que você divide com um monte de gente, sempre tem um problema ou outro. Não é que era perfeito, mas eu comecei a não ter muitos problemas que eu tive antes. Era bem variado ali o tipo de pessoas que moravam naquele apartamento. Tinham pessoas que tinham pensamento de estudar, outras pessoas como eu naquele momento estava preocupada em trabalhar, tinham pessoas que estavam preocupadas mais em curtir, e cada pessoa tinha ali o seu momento. Isso dificultava um pouco, que vamos supor que a pessoa quisesse estudar durante o dia todo, nesse apartamento era um pouco impossível, porque era muita gente e cada pessoa fazendo uma coisa ao mesmo tempo. Nesse momento da minha vida, o que aconteceu que eu já tinha meio que resolvido uma parte financeira, e já estava um pouco mais tranquilo financeiramente, não se alguém simplesmente saísse do apartamento, abandonasse o apartamento, eu colocaria outra pessoa ali morando ali, isso já não era um problema. Eu estou resumindo muita coisa que aconteceu aqui, para não tirar o foco do que eu quero chamar atenção, que é sobre encontrar pessoas aleatórias para dividir apartamento com você. Isso acaba sendo uma prática muito comum dentro das assessorias, principalmente, de dizer para você dividir apartamento, às vezes pega qualquer pessoa ali e coloca você para dividir. E eu tenho um outro pensamento completamente diferente disso. O meu pensamento é que isso é muito arriscado para você se você é uma pessoa que não tem muito respaldo financeiro. Esse foi um dos momentos que
quase destruiu o meu sonho e a possibilidade de eu estar aqui hoje contando para vocês como é a minha reta final da faculdade de medicina. A Grace de 2014, ela, quando começou lá a pesquisa sobre estudar medicina na Argentina, não faria o que fez naquela época. Eu tinha muito pouca informação na internet, hoje em dia a gente tem muito mais contato com informações, naquela época não tinha muita coisa. Eu já falei em outros vídeos, eu repito aqui mais uma vez, eu iria, sem pensar duas vezes, para uma residência estudantil, para um hostel, conheceria as pessoas pessoalmente, conviveria um tempo com essas pessoas. Então, baseado nisso, eu pensaria em dividir um apartamento com essas pessoas. Tentaria conhecer quais são os objetivos e propósitos de cada pessoa, se o santo bate, se é aquilo que eu quero pra mim, como que seria essas pessoas morando com elas, se elas realmente estão levando os estudos a sério. Ou se, por exemplo, eu gosto de festa, essas pessoas gostam também, não vão se importar de ficar até 2 da manhã tomando lá uma cerveja, fazendo alguma coisa diferente. Pessoas querem estudar sábado e domingo direto. Enfim, precisaria saber quem são essas pessoas e como elas são antes de morar com elas. Na minha opinião, custa muito dinheiro para você entrar num apartamento. Eu tive que sacrificar uma qualidade de vida básica, como comer bem, para poder entrar nesse apartamento. Eu acabei perdendo dinheiro e acabou nem valendo a pena. Então, esse é o ponto. Depois, mais pra frente, quando eu comecei a trabalhar ali com os estudantes, trabalhar nessa área, eu percebi que tudo que eu estava vivendo não era um caso isolado. Que os alunos passavam pelas mesmas coisas, brigas em apartamento, pessoas que saíam sem dizer nada, iam viajar para o Brasil, não voltavam mais, que saíam no final de semana e decidiam na segunda-feira simplesmente sair do apartamento. Pessoas que alugavam apartamento à distância e quando chegava já não era aquele apartamento que elas tinham alugado. Dentro desse tema, que é a moradia, tem muita dor de cabeça que eu poderia aqui dividir com vocês. A questão é simples, viver em um lugar que não vai te fazer bem vai ser um atraso na sua vida. Isso se não fizer você acabar desistindo de tudo. Talvez você já esteja aí desanimado, chorando, pensando que a sua vida não tem mais solução e dizendo, acontece isso com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo. Conheço pessoas que se conheceram na internet, foram morar juntos e deu super certo. Contar nos dedos as pessoas que eu conheço que foi assim. É muito difícil você encontrar pessoas que não tenham tido pelo menos um problema sério com um apartamento. Problema em apartamento com alguém que tem um respaldo financeiro, tem um suporte bom por trás, é uma coisa. Agora, um problema em apartamento para alguém que trabalha, estuda, tem pouca grana, pode ser o fim do jogo para essa pessoa. Muitas pessoas, inclusive amigos pessoais, amigos que eu encontrei na faculdade, que passaram pelas mesmas coisas que eu passei. De pessoas simplesmente abandonando de uma hora para outra o apartamento e deixando pepino para a pessoa resolver. Deixando a dívida e a responsabilidade no colo de alguém que acreditava ter encontrado alguém com quem contar. A verdade é que quando a pessoa vai aprontar com você, ela não tá nem aí se você tem condição ou não. As pessoas não sentem dó da gente. Então, o meu conselho para finalizar é: não seja um emocionado. Coloca os pés no chão. Pare de viver num mundo paralelo em que você vai viver o amigos para sempre. Muito difícil isso acontecer realmente. Tenta conhecer essas pessoas. Tenta ver como elas são na realidade. E, principalmente, seja verdadeiro com as pessoas quando você for morar com alguém. É muito triste você ver um sonho ter que ser interrompido só porque você não teve um pouquinho de paciência, às vezes não conseguiu esperar 6 meses, não quis conhecer o terreno antes. Não brinque com o sonho de alguém, às vezes você não tem certeza do que você está fazendo. Você está indo para a Argentina para tentar, para ver se dá certo e qualquer coisa, ir embora. Cumpra com a sua responsabilidade. Muitas pessoas não têm um plano B. Tem que fazer esse plano A dar certo. Tem gente que não tem a chance de errar nenhuma vez. Às vezes você tem a ideia de só ir para ver como que vai ser, e às vezes você indo embora, você está também destruindo o sonho de alguém. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar um like. Já manda esse vídeo para aquele seu amigo que começou a pesquisa dele sobre medicina na Argentina. Deixa um comentário, vamos conversar nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo.